Moraes tem violado a Constituição no Brasil e não só no Brasil, ele passou as fronteiras. Agora ele está sendo processado nos Estados Unidos por violar a Constituição americana. Trump está processando ele e eu vou falar no próximo vídeo. Mas eu vou falar as violações de Moraes aqui no Brasil. São pelo menos 3 principais irregularidades que são praticadas por Moraes, são recorrentes, direto, principalmente na condução do processo dos atos golpistas do 8 de janeiro. Você vai entender, mas já deixa um like, um comentário, ajuda o canal e vamos entender. Primeiro, qual é a irregularidade que Moraes pratica? A primeira irregularidade é concentração de funções. Não pode. Moraes, o que é que ele faz? Moraes atua como juiz no processo dos atos golpistas, como vítima, que diz lá nos processos que tentaram matar ele, então ele é vítima, ele atua como juiz no caso, como vítima e como investigador no mesmo processo. E isso a Constituição do Brasil, a Constituição Federal, não permite. É a maior lei do país. Ele que devia zelar pela Constituição, ele o que? Ele derruba. Eles no STF, o grupinho todo do STF, estão pulando a Constituição do Brasil e violando as leis do nosso país. Veja bem, desse mesmo processo, dessa forma, ele viola o princípio do juiz natural das coisas, porque ele sendo vítima não pode julgar, e o princípio da imparcialidade. Moraes também não é imparcial no processo. O juiz natural é previsto no artigo 5º e no inciso 37 da Constituição Federal do Brasil. Ele impede que juízes criem tribunal de exceção, igual na época da ditadura. Então agora, pulando-se as leis, está criando o quê? Um Supremo Tribunal Federal ditador no país. Olha os absurdos, que eles pulam a lei e está agindo como o quê? Como na época das ditaduras. Então o governo da esquerda, o governo Lula, é um governo ditador. Por isso que é lacrar as mídias sociais, que já é regularizado no Brasil isso aí, feito pelo Congresso e Senado. Mas não vamos sair do caso, vamos continuar. O princípio da imparcialidade prevê que o juiz, ao julgar um processo, deve ser imparcial. Agora, se ele for a vítima, o artigo 252 do Código Penal, ele deve se declarar suspeito, que os ministros não se declaram. Pelo contrário, eles julgaram entre eles, lá na primeira turma, na segunda turma, que eles estão aptos a julgar o caso de Bolsonaro, onde eles são o quê? São inimigos de Bolsonaro. E também do pessoal do 8 de janeiro, nos processos do tal golpe aí. Então, viola-se a lei. Exemplo, vou dar aqui um exemplo que não pode, o juiz não pode fazer. Vou dar um exemplo. Alguém invade lá, hoje, tá errado, ninguém deve fazer isso, mas invade o STF. Alguém entra lá e caga, faz cocô, não sei se dá a palavra, na mesa de um juiz lá, o juiz pode prender o cara imediatamente, o cara pode ser condenado, mas não por aquele juiz que ele é vítima no processo. O cara faz cocô na mesa e vai julgar. Lógico que esse juiz aí, esse juiz no caso, ele é o quê? Ele é vítima direta, ele não pode julgar esse caso. A lei não prevê, a Constituição é a lei, tem que estar na pirâmide da torre. Segunda violação da Constituição Federal do Brasil, feita por Moraes, a abertura de inquéritos sem a promoção do Ministério Público, o artigo 129, inciso 1º, da Constituição Federal do Brasil, diz assim: é competência privativa do Ministério Público o ingresso de ação penal pública. Moraes invade a competência quando ele viola esse artigo, o artigo 129, inciso 1º. Eles alegam que o regimento interno do Supremo, artigo 43, prevê aos ministros essa prática. Mas é bom lembrar que as normas estão abaixo da Constituição. Nenhuma lei no Brasil está acima da Constituição. A Constituição está na torre da pirâmide. E essas normas de qualquer instituição, inclusive do STF, é abaixo da Constituição. Por isso há uma violação da Constituição no Brasil. A Constituição é a maior de todas as leis.
lembrando, vamos lembrar pela lei de Kelsen, a pirâmide de Kelsen. A Constituição é a maior de todas as leis, está no topo da torre jurídica. Vamos imaginar a torre de Kelsen. Lá a Constituição do Brasil e a Constituição dos países está na torre da pirâmide, lembrando isso. Mais abaixo estão as resoluções, leis ordinárias, mais abaixo, leis complementares, medidas provisórias, mais abaixo, decretos regulatórios, atos normativos, secundários, instruções normativas, resoluções e ofícios e outras. Então o STF, o regimento está abaixo da Constituição, sempre lembrando isso. Será coisas que Alexandre de Moraes comete irregularidades demais nisso aí. Diz respeito ao contraditório, à ampla defesa. O artigo 5º da Constituição Federal garante o devido processo legal contraditório e a ampla defesa. O que tem acontecido no Brasil, Moraes tem derrubado canais de YouTube de pessoas no Brasil, sem menos avisos, nem avisa, a pessoa nem sabe, tá com o canal derrubado, porque os ministros derrubam, são vários que já fizeram isso. Provas que às vezes os advogados têm dificuldade de acessar. Essas irregularidades de Moraes a respeito do contraditório das coisas, é vigente, é de conhecimento dos brasileiros. E não só basta isso, Moraes já quis prender mulher nos Estados Unidos da América, quebrando pessoas brasileiras que tá em outros países. Moraes quis prender, perseguir e derrubar canal, inclusive dos YouTube que estão nos Estados Unidos. É por esses motivos, processando Moraes por ele quebrar normas, violar as leis americanas, o artigo da Constituição americana, que para eles é sagrado. Então Moraes só não tem violado lei no Brasil, como tem violado lá fora, agindo como ditador, como uma pessoa da ditadura. Isso é um absurdo. Deixa um like com comentários e agradeço.